Ainda estamos todos com a cena daquela morte chocante do episódio passado em nossas cabeças. Mas pelo menos esse episódio 4 da 11ª temporada de Chicago Fire nos trouxe aí uma ótima narrativa ao nos lembrar de outros personagens que deixaram a série de forma trágica, mas que ainda são lembrados pelos bombeiros que ainda vivem. E nesse episódio vimos o quanto Severide ainda sofre com as perdas que sofreu aí ao longo da série. Mas esse novo episódio também trouxe esse enredo que está dando à atriz que interpreta a Violet uma chance real de brilhar. E como eu pontuei no vídeo anterior, a atuação da atriz no episódio anterior foi notável e parte do motivo pelo qual esse episódio 4 foi tão emocionante. E a sua atuação, nesse novo episódio, onde a Violet está lidando com a sua dor, é uma atuação totalmente diferente e igualmente notável. Então, se você quer ficar por dentro de todos os acontecimentos e não perder nenhum detalhe desse novo episódio de Chicago Fire, continue assistindo ao vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua opinião sobre esse episódio e de compartilhar o vídeo com seus amigos e outros fãs da franquia Chicago. Como eu anunciei no título do vídeo, o quarto episódio da 11ª temporada de Chicago Fire é um episódio difícil de assistir e, como sabemos, os episódios sobre luto sempre são, especialmente quando eles são bem feitos, porque convenhamos, o luto é um monte de coisas e tem várias maneiras de vivê-lo. Alguns não querem acordar de manhã, alguns tentam ser educados com as pessoas, oferecendo suas condolências, mesmo quando tudo que a pessoa em luto quer é se enfurecer e chorar. E a personagem Violet não está no ponto em Chicago Fire onde muitas coisas a confortaria, mas o Kelly Severide, um personagem que conhece a perda, o luto, a tristeza e a raiva em primeira mão, se mostrou para a Violet, pois o Severide sofreu muitas perdas ao longo das temporadas, e eu fiquei surpresa de ver que ele usou essa sua experiência com o luto para ajudar a Violet a passar por esse momento, onde a personagem está lidando aí com a sua dor por perder o Evan Hawkins. E nós a vemos aí ao longo de todo esse episódio com seus olhos exalando tristeza e vazio, ao mesmo tempo em que todo o quartel 51 havia se afastando de todos ao seu redor para ficar apenas com a sua solidão. E eu achei todas essas cenas tão bem feitas, porque é assim que uma pessoa em luto fica ou quer ficar, sozinha e com a sua dor. E as pessoas precisam viver esse luto, caso contrário elas irão desmoronar. E o mais bacana desse episódio é que o quartel 51 entendia isso e não forçava a barra, mas mostrou para Violet que eles estavam com ela. E eles até enviaram várias coisas que ela poderia precisar, junto aí de mensagens de apoio, de forma que eles permitissem que ela tivesse o espaço que ela precisava ter naquele momento. Porém, curiosamente, tinha uma pessoa que decidiu invadir esse espaço e adotar aí uma abordagem diferente. E sim, eu estou falando do Severide, que apareceu lá na casa da Violet com algumas cervejas e que não aceitaria o não como resposta. E foi realmente bacana ver o Severide se relacionar com a Violet, em vez de apenas oferecer as suas condolências. Afinal, ele já passou por tantas perdas essas que ele inclusive conta a Violet. E então somos todos lembrados de personagens como a Anna, quando o Severide compartilha com a Violet como ele lidou com essa perda, e que voltar ao trabalho foi o que o salvou. E sem mencionar que ele também lembra da sua melhor amiga, a personagem Shay, o que para mim foi realmente surpreendente, pois havia tempo que ela não era mencionada na série. Mas essa cena em particular funcionou muito bem. E aquela foi uma conversa realmente sincera, e foi interessante ver o Severide ajudando a Violet dessa maneira. E eles normalmente não tinham tanta interação assim em cena, e isso foi algo novo aí para o Severide e para nós como público assistir.
E eu preciso confessar que o que ele disse causou impacto, porque a Violet voltou ao trabalho para aqueles amigos que a receberam aí de braços abertos, o que foi uma coisa boa também, porque as habilidades da Violet acabaram sendo úteis para salvar a vida aí de um homem assim que ela retornou para o seu turno. E um diferencial que até me lembrou um pouco em alguns episódios de Grey's Anatomy é que a Violet tem ido a um lugar todo esse tempo. Pois é, pessoal, a personagem tem ido aí ao hospital para ver se o senhor, que o Evan salvou, durante aquele desabamento, ainda estava vivo. E ainda foi revelado no episódio que a Violet vai a esse hospital durante as horas que não pode ter visitas e ela ficava lá, sentada enquanto esperava que ele se recuperasse, para que assim então, a morte do Evan não tenha sido em vão. E para a felicidade dela, no final do episódio nós vemos que felizmente o homem se recupera. E quando a Brett leva a Violet até lá para vê-lo, a Violet fica toda emocionada vendo a família dele ao redor da cama dele. E é realmente um momento muito emocionante e tudo isso aí contribuiu para uma ótima narrativa do episódio. Já em outras partes desse episódio, nós vimos aí o chefe Bolden recebendo uma história bastante interessante. Pois enquanto ele levava o seu filho Terrence para a escola, ele acabou se sentindo culpado por ter passado pouco tempo com o seu filho. Então, nesse mesmo dia, o quartel 51 acabou recebendo um chamado onde um menino da mesma idade do filho do chefe Bolden se encontrava numa situação de risco de vida. E, gente, esse menino estava literalmente enterrado em um monte de areia na praia e tentar desenterrá-lo só piorava a situação. E o Bolden, vendo a gravidade dessa situação, não perdeu tempo e começou a cavar desesperadamente enquanto ele esperava aí a chegada do esquadrão. E esse chamado, de certa forma, o atingiu sim de várias maneiras possíveis e de forma muito pessoal, o que tornou esse momento aí muito mais angustiante de assistir. Porém, infelizmente, o chefe Bolden e o esquadrão, liderado aí pelo tenente Severide, conseguiram tirar o menino e ele estava vivo. Algo que era a grande questão aí daquele chamado. E, gente, esse foco no Bolden nesse episódio 4 foi ótimo e eu particularmente adoro os episódios que se concentram nele, pois de alguma maneira há algo de intenso em ver um lado aí mais vulnerável do comandante Bolden. E nesse caso em específico, nós vemos ele se relacionando aí com o pai desse menino que ele salvou, que um tempo depois chega aí até o quartel 51 para agradecer pessoalmente ao comandante por ele não ter desistido de salvar o seu filho e tê-lo tirado debaixo de toda aquela areia com vida. E o Bolden entendeu tudo que aquele pai lhe contou sobre as suas lutas com seu filho, sobre como a pandemia e a falta de tempo o limitavam em relação à convivência com seu filho. E essas palavras atingiram o Bolden aí de uma maneira que, por um momento, passou aí pela minha cabeça que o Bolden pode vir a considerar passar menos tempo no quartel 51. Porém, o que vimos mesmo de concreto nesse episódio foi o Bolden planejando em um momento para que todos passassem um tempo juntos, e me pareceu que os meninos, os filhos de ambos, podem se tornar aí bons amigos. E em mais um episódio eu fiquei sem entender qual é a do Carver com a Kid e qual é a da Kid com o Carver. Gente, alguém tá entendendo essa rixa invisível entre eles? Vocês têm alguma teoria sobre o que podemos esperar da interação desses dois personagens? Comenta aqui nos comentários, juntamente da sua opinião sobre esse episódio de Chicago Fire. Mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate e de compartilhar o vídeo com seus amigos e outros fãs da franquia Chicago.